Boa noite, Arnoldo. Boa noite, pessoal. Viu? Todo mundo feliz hoje, assim que é bom. Nós vamos começar o estudo, agradecendo também aos internautas que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar novamente nessa casa, nessa noite de 16 de julho, onde nós estamos buscando um pouco mais de conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa, que é o cristianismo redivivo. E como o Arnoldo disse, as pessoas que quiserem fazer pergunta, é só levantar a mão. Nosso amigo João está aqui, vai te levar um papelzinho com a caneta. Hoje eu tenho uma notícia meio triste para vocês. Vocês vão ter que me aguentar 2 horas. O meu companheiro não chegou e depois eu ainda vou fazer o estudo da segunda parte. Que Deus nos dê a lucidez necessária para a gente dar conta do recado, né? Vamos ver aqui, ó. Acabou de chegar a pergunta, que nós vamos sempre dar preferência para as perguntas que chegarem no dia. Gostaria de entender qual o motivo meu filho, entrar tanto em atrito. Minha vida. Você já viu o desenho de Tom e Jerry? Lá em casa é assim, eu e minha mãe. Mas é um amor, nossa senhora, é a pessoa mais linda desse mundo. A segunda, viu bem? Você também é. Mas é muito bom. Atrito é justamente a busca de um entendimento ou da falta dele, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: filho não é meu descendente espiritual, né? Ele traz apenas a biologia que eu cedi na fecundação, né? Através do ato ali, foi fecundado. Então ele traz características físicas do pai, da mãe, né? Mas o ser que animou aquele corpo, no momento da concepção, foi ligado àquele corpo já em processo de construção física, para que depois de 9 meses venha a nascer, né? Que a gente chama de nascimento. Aquele ser já existia. Ele pode ser um afeto do passado, pode ser um desafeto do passado. Com certeza, alguns parentes que já estiveram conosco em outras oportunidades existenciais, que estão ali novamente reunidos dentro de casa para a necessidade evolutiva de cada um, né? A gente muitas vezes fala assim, não, mas é a mesma coisa de ver o pai, né? A mesma coisa de ver a mãe. É por quê? Porque já tem aquela afinidade, é um ser parecido comigo. Por muitas vivências juntos, às vezes a gente traz alguns pensamentos, algumas características, gosto, a mesma coisa. E de repente, quando nasce, ele puxa trejeitos do pai ou trejeitos da mãe, formas de pensar de um ou de outro, né? E muitas vezes tem atrito. Por quê? Você já viu falar que 2 bicudos não se beijam? Né? Os 2 pensam iguais. Então, dependendo da idade desse filho, se ele ainda for um adolescente, uma criança, a obrigação maior é do pai em entender a condição do filho. É uma criança, um adolescente que ainda não tem sua formação mental, né, toda aflorada, ainda está aprendendo, está absorvendo novos conhecimentos, porque aquilo que eu vim do passado, apesar de estar em mim, está bloqueado, né, pela lei divina, e eu estou reaprendendo. Por que eu tenho que reaprender? Para que eu possa usar aquilo que eu aprendi nessa vida, até eu atingir a minha fase adulta, somado com aquelas características que já fazem parte de mim, que eu trouxe lá do passado, eu tornar-me uma nova personalidade. Eu me tornar mais purificado, mais brando, mais manso. Esse é o objetivo, mas nem todo mundo consegue assim, né? Então esse atrito primeiro é por causa disso, né? Outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte: qual a criação que você deu ao filho? Não estou falando de excesso de amor. Qual foi a criação que você deu? Você deu aquilo realmente que era necessário
Ou você sempre deu o supérfluo? Porque quando o pai começa a dar supérfluos demais ao filho, ele deixa o menino mal acostumado. E o menino cresce com aquela ideia de que sempre vai ser assim. E na hora que ele começa a receber um não, ele começa a ficar indignado. Pode ficar agressivo, dependendo da forma como foi criado. Né? Então, a obrigação do pai, e a doutrina espírita nos traz isso muito bem explicado, é que dos 0 aos 7 anos é quando a criança está mais apta a absorver valores, conceitos, moralidade, né? Porque a cabeça está muito fresca, então tudo aquilo que está entrando é muito novo para ela. Né? Então, aí dos 7 até a puberdade, que vai variar aí de acordo com cada um, é onde a pessoa já começa a juntar aquilo com mais características de exemplos do pai e da mãe para formar a sua nova personalidade. Porque na adolescência, quando a pessoa entra na fase da puberdade, é onde ela começa a trazer de volta aquela personalidade do passado. Muitas vezes o pai nota que o filho na puberdade ele muda. Ele pode ser nervosinho quando criança e na puberdade acalma, ou pode ser calmo na puberdade fica mais nervoso. Né? Por quê? Porque ele está trazendo de volta em si. Mas se ele teve uma boa base, ele melhora. Então, se a gente tem atritos, tem que ter paciência, tem que ter muito diálogo, tem que ter tolerância, tem que ter muito perdão. Agora tem que ter limite, não é? Tem que ter limite. O limite é até onde isso interfere na sua vida e na vida do filho. Né? Se o atrito começar a ficar muito grande e ele já for maior de idade, aí cada um vai ter que seguir rumos de moradias distintas, para que até a ausência comece a trazer aquele desejo de saudade, né? O relacionamento costuma melhorar quando já mudam de residências. Agora, se quer continuar junto, tem que ter muita abnegação, muito perdão, muita paciência, muita tolerância. Tá? Porque isso pode vir de vidas passadas, e ali está o seu resgate. Né? Filho é resgate para a gente também. Tá bom? Espero ter respondido. Outra pergunta que chegou agora. Por que não tem um amor, um companheiro? Isso é boa. Já levanta a mão para o céu, porque às vezes é melhor do que ter dor de cabeça, né? Tem algo que impede e algo que possa fazer para ter ou libertar, sonho com isso a vida toda. Pois, muito bem. Por que não tenho um amor, um companheiro? Eu não sei quem perguntou, então eu vou falar genericamente, né? Porque isso aqui deveria ser tratado por um psicólogo, um profissional, né? Terapeuta, para que pudesse entrar aí no seu íntimo, né? Para poder te direcionar melhor. Mas vamos pela doutrina. Pode ser que ainda não chegou o seu momento. Pode ser que você não está agindo de conformidade para que alguém sinta uma atração séria por você. Né? Pode ser por motivo de comportamento, de vício, de nervo, de agressividade ou passividade demais. Pode ser que tenha procurado companheiro em lugares onde não vai achar. Porque pessoas a gente acha na rua aos montes, bares, festas, aos montes. Mas pessoa que quer assumir um relacionamento, nesses lugares é difícil. Né? É muito difícil. Agora, as coisas vêm quando elas têm que vir. Né? José Raul Teixeira, para quem não conhece, é um médium lá do Rio de Janeiro. Já é um senhor já de quase 80 anos, eu imagino. Cara bom. E ele teve em Divinópolis
lá nos anos 90, eu fui assistir lá no antigo Teatron, acho que eu já até contei esse caso aqui. E ele falava que quando ele era novo, e ele é um afrodescendente de olho verde, simpático, bonitão, e ele falou com o espírito que acompanha ele, que é o Camilo, que é o mentor espiritual dele. Ele virou para o Camilo e falou assim: Camilo, eu quero casar, eu não consigo. Camilo falou assim: calma, Raul, não está na sua programação. Ele: não, mas eu posso mudar minha programação? Pode. Então eu quero casar. Raul, não está na sua programação. Você veio para trabalhar pela doutrina. É a sua missão aqui na Terra. Ele: não, mas eu arrumo uma pessoa para mim que seja compatível com esse, né, com essa minha situação, e eu vou casar. Raul falou: então faz o seguinte, continua trabalhando e a gente vai ver o que faz para você. Ele, depois já velho, com mais quase 70 anos, ele fala que até hoje a pessoa não chegou para ele. Tem coisas na vida da gente que é assim. No momento certo, as pessoas aparecem. Você pergunta aqui se tem algo que impede. Nada está te impedindo. Nada. A não ser que você traz em si esse compromisso de passar por essa atual existência sem ter uma pessoa. Um companheiro, um marido, um namorado, um noivo. Por quê? Porque talvez lá atrás você usou mal essa possibilidade. E você veio para dar valor em ter uma pessoa. Vai ver que no passado você afastava as pessoas de você. E nessa você veio para sentir o afastamento e o desejo e a importância de ter um afeto de outra pessoa. Pode ser, estou falando possibilidades, tá, gente? Então, isso pode não ser impedimento. E, dependendo daquilo que você mesmo propôs para você nessa atual existência, um companheiro poderia atrapalhar naquela jornada que você traçou. Como foi o caso do Raul. Se talvez ele tivesse arrumado uma esposa, casasse, ter filho, ele não poderia ter dedicado tanto a vida dele à divulgação da doutrina espírita como ele faz. Tem vários livros maravilhosos de Zé Raul Teixeira. Trabalho de caridade que ele faz no Rio de Janeiro, divulgação da doutrina mundo afora. Divaldo Franco não casou, Chico Xavier não casou. Por quê? Porque o objetivo era outro. O objetivo é outro. Tenta encontrar na sua vida o objetivo dela. E você vai encontrar no objetivo da sua vida você mesmo. O nosso objetivo somos nós mesmos. É o nosso crescimento interior, é a nossa aprimoração moral, é a nossa, esse trabalho de exercício do amor e da caridade em nós. E para isso nós não precisamos de estar num relacionamento, eu preciso estar em relacionamentos. Porque o fato de nós estarmos aqui, nós estamos nos relacionando. Estar em sociedade, estar em grupo é um tipo de relacionamento também. Né? Mas isso não impede que você vá atrás. Não impede. Você pode conseguir sim. Tá? O que eu posso fazer para ter? Apazigue o seu coração, ore, observe, sinta, entregue nas mãos de Deus. Mas continue observando. Às vezes tem alguém te olhando e você não percebeu. Ou às vezes você está procurando uma pessoa com características apenas físicas ou financeiras. Não estou falando que é, viu, gente? Estou julgando porque eu nem sei quem é a pessoa. Mas que não é aquela pessoa. Talvez uma pessoa que não seja tão abastada ou que não tenha uma beleza física tão grande, é maravilhosamente perfeita interiormente, que vai te trazer o carinho, o amor, o companheirismo que você busca. Porque isso tudo é relativo e é passageiro. Aproveite esses momentos que você tem para estudar.
né? Estudar as coisas da vida, estudar as ciências, estudar profissões, formações, estudar a doutrina. Talvez seu tempo vai preencher de tal forma que você nem vai querer mais depois ter alguém, né? E se você sonha com isso a vida inteira, continue, né? Vá atrás, não desiste não. Mas não coloque isso como empecilho para a sua felicidade, porque a sua felicidade não depende de outra pessoa. Não depende, tá bom? Chegou outro aqui. Se filho é resgate e quando não tem filho, é relação a... em relação à resposta anterior. Tá. Filho, tudo é resgate. Marido é resgate, esposa é resgate, filho é resgate, né? Sogra é resgate. Tudo é resgate. Companheiro de trabalho é resgate. Quando eu falo resgate, eu não estou falando que você está preso ao seu filho para resgatar algo, entendeu? Eu estou falando que o relacionamento em si é resgate. É resgate de quê? Daquilo que eu fiz mal no passado e hoje estou tendo a oportunidade de reviver isso para refazer, para mudar a minha... Obrigado. Para mudar a minha forma de pensar. Né? Agora, se você não tem filho, é porque talvez não estava na sua programação também ter, ou porque você evitou também, né? Que senão ele teria vindo. Mas você pode ter outros tipos de filhos. Você pode entrar num relacionamento onde a pessoa já tem filho e você acaba sendo pai ou mãe indiretamente. Você pode ter sobrinhos que você ama. Né? E para quem, não sei se acho que poucas pessoas aqui conhecem a minha vida particular, mas eu também não tenho filhos. Eu não tenho, não tive. Né? E depois de 32 anos, retornei um relacionamento. Hoje ela trouxe 2 filhos e eu estou felicíssimo com ela. Porque a vida é assim. A vida é assim. E a gente vai vivendo. Eu posso adotar uma criança, se eu tenho condições boas e gostaria de ser pai ou mãe e não posso ter um filho biológico, eu vou ter um filho espiritual. Tanta criança precisando de adoção. Ou eu posso adotar várias crianças pegando um orfanato, levando brinquedos, roupas para crianças que estão ali. Ou adoto um idoso num asilo e vou tratar desse idoso como se fosse meu filho querido. Não é por causa da idade ser maior que ele não pode ser meu filho. Porque eles acabam se tornando crianças novamente. Né? Então, esse resgate, quando eu falo de resgate, gente, é a oportunidade de eu experimentar de novo coisas que eu deixei de fazer lá atrás. E o poder que eu tenho em minhas mãos de fazer diferente hoje, de fazer bem feito, para que eu possa ser feliz. Chegou outra pergunta. Boa noite. Tenho um irmão alcoólatra e várias vezes já sonhei com ele manifestando. Esse sonho pode ser alguma mensagem? E no caso, eu tenho ajudar esse irmãozinho que manifestou? Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tenho um irmão alcoólatra e várias vezes já sonhei com ele manifestando. Ele está desencarnado e está manifestando, ou você sonha que tem algum espírito manifestando através dele? A pergunta ficou meio assim. Esse sonho pode ser alguma mensagem? E no sonho eu tento ajudar esse irmãozinho que manifestou. Bom, vamos trabalhar um lado e outro. Se você tem um irmão que foi alcoólatra e desencarnou pelo álcool, e você sonha com ele, ore bastante por ele, né, durante a sua vigília, antes de dormir. Converse com ele. Orar é conversar, né, que é a conversa séria, de amor, explicando que ele tem que seguir um novo caminho, que a vida passou, mas que ele vai ter outras oportunidades, que existe Deus, existe uma espiritualidade amiga que está junto dele o tempo todo, né? Então, pode ser assim. Agora, se você tem um irmão alcoólatra e você sente que tem um espírito
que manifesta através dele, e você sonhou com isso, pode ser uma mensagem? Pode. Pode ser que durante o sonho você presenciou que um outro ser que desencarnou provavelmente com o vício do álcool, se afinizou ao seu irmão por ele ter também o vício do álcool, né? E esteja ali junto dele, bebendo e intuindo que ele beba mais. Oração, é sempre oração, gente. Nesse caso é só oração. É oração, perdão, conversar com o irmão, tentar ver o que pode fazer para tirar esse vício dele, né? Para tratar isso aí. Hoje existem vários tratamentos contra o alcoolismo. Realmente é um problema sério de muitas famílias enfrentam, né? De pessoas com o vício do álcool. E o objetivo é ajudar sim, tá? Sempre ajudar. Porque, na verdade, toda pessoa que tem vício, seja ele qual for, de todas as ordens, sempre tem alguns companheiros do outro lado que, por afinidade, se aproximam. Porque de lá eles não conseguem acesso ao seu vício, então eles vão àqueles que têm o mesmo vício e ficam ali desfrutando do vício com ele. A doutrina chama isso de vampirismo, porque quando eu bebo, né, eles vêm e colocam a boca deles na minha e sugo o éter que eu solto para se saciar. Quando eu fumo, quando eu uso a droga, né, quando eu uso o sexo desregrado, quando eu uso de muita comida, tudo pode ter sim, né, com certeza, a companhia de alguns irmãozinhos aí que estão precisando também de auxílio. E esse auxílio é através da oração, através da casa espírita, pode colocar o nome ali no caderno de vibrações, pode trazer esse irmão seu, com o consentimento dele, para uma conversa ali com os nossos amigos. Fugiu o nome agora, Arnoldo, me ajuda aí. O pessoal faz ali na sala. Atendimento fraterno. Eu fui 7 anos atendedor fraterno aqui e esqueci o nome, agora você imagina. Então, assim, é o Alzheimer, é o alemão que está chegando. Então, entendeu? Então, tem que traga para acolhimento fraterno, para um trabalho de desobsessão, às vezes pode ajudar, né? Evangelho em casa ajuda demais. Quem aqui faz o evangelho no lar? Levanta a mão, deixa eu ver. Quase todo mundo, parabéns. Quem não conhece, depois procura saber ali na recepção, com o pessoal da casa, como fazer o evangelho no lar. Melhora demais o ambiente doméstico, viu? Vocês não sabem como, tá bom? Vamos lá. Isso aqui já foi. O que acontece quando morremos? Além de morrer, o que acontece quando morremos? Vai depender. Tá? Vai depender de você. Não existe padrão para a morte. Ninguém morre igual. Tá? E aqui eu estou tratando apenas do corpo físico. Tá? O corpo físico, nós morremos iguais. Nós morremos por doença, morremos assassinado, morremos de acidente, por desgaste do tempo. Né? Muitas pessoas morrem de infarto do miocárdio, né? Outros de cirrose por causa da bebida. Então, assim, nisso aí, a morte física, nesse sentido, ela pode ser igual a de outras pessoas. Mas eu falo no desencarne, no desenlaço de nós, espíritos, porque nós somos espíritos, por esse corpo temporário que nós usamos. Então, não existe nada igual. Nesse sentido, não. Por quê? Porque nós somos diferentes. A aceitação é diferente, a vivência que nós tivemos é diferente, o grau de instrução é diferente, o grau de conhecimento é diferente, o grau de aprendizado do Evangelho é diferente, o grau de trabalho dedicado ao bem e à caridade é diferente. Então, cada um vai ter o seu desencarne individual. Tá? O que acontece? Pode ser que você ainda passe um tempo ligado vibratoriamente ao seu corpo. Pode ser que você já acorde
numa casa de auxílio no mundo espiritual. Pode ser que você vá ficar andando pelas ruas ou na sua residência sem saber que morreu. Pode ser que você vai ficar nas zonas inferiores remoendo culpas daquilo que você fez. Escolha individual de cada um. Preciso disso tudo? Não. Mas por que então? Porque você fez. Nós carregamos tudo aquilo que nós somos. Nós carregamos. A minha moralidade e o meu amor, o meu caráter, é que vai determinar o grau de merecimento que eu vou ter de lá. Deus não vai gostar mais de mim porque eu sou bonzinho, ou menos de mim porque eu sou malzinho. Deus gosta igual. Mas Ele me deu o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que vai determinar a minha passagem, que vai carimbar o meu cartãozinho de volta para casa. Quanto tempo eu vou ficar nessas zonas estagiárias? Depende só de você também. Depende só de você. Se você, uma hora, perceber que já não está mais do lado de cá, fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui comigo. Mas o corpo é meu, você vai olhar para você vai ver seu corpo, direitinho que você está. Você vai olhar para o céu, vai ver as coisas. Não, mas eu não morri não, mas tem alguma coisa diferente. As pessoas passam perto de mim, não me vê, não conversam comigo, não me responde. Está tudo muito estranho, está tudo muito perturbador. Ou o lugar que eu estou é um lugar muito escuro, muito triste, com sofrimento. Onde é que eu estou? Parece um pesadelo. Ou estou num hospital diferente, que hospital estranho é esse? Tudo é muito bacana, muito bonito, muito moderno. Como é que eu vim parar aqui? Pode pensar que você já foi. Aí, oração. Sempre lembrar que somos filhos amados de Deus. E nesse momento, eleve o pensamento a Deus e fala com ele, Pai, se eu tiver desencarnado, manda auxílio para mim. Manda um dos seus emissários de luz, o seu anjo, ou espírito de luz, o seu guia, o nome que você quiser dar, nome é só nome. Deus vai entender o seu recado. Mande para mim, me ajude aqui, não me deixe aqui sozinho, não. E não ficar remoendo erros do passado. Muita gente vive muito de remoer erros do passado. São justamente essas pessoas muito apegadas ao passado, ao que fez de errado, ao que perdeu, o que aconteceu, é que ficam presos demais aqui. As pessoas que perdoam, têm facilidade de perdoar, de esquecer, de seguir em frente, elas se libertam daqui muito rápido. Muito rápido. Divaldo até fala, né, que todo mundo morre, mas nem todo mundo desencarna. Porque morrer é o corpo parar de funcionar. Desencarnar é você desapegar da matéria. É você desapegar. Desapegar daquilo que você construiu de patrimônio físico. Desapegar da esposa que eu achava que era posse minha, ou do marido. Desapegar do filho que eu achava que era meu. Não é. Não é. Nem o corpo que a gente usa é nosso. Então a gente tem que exercitar esse desapego todos os dias. Para na hora que eu perceber que eu já não tenho mais nada daqui, eu poder alçar voos mais longe. Tá bom? Evolução e progresso é a mesma coisa? Sim e não. Vamos começar pelo progresso. O progresso, ele é gradativo, no sentido de que o progresso vem através do conhecimento. Então nós estamos progredindo constantemente, diariamente. Não é? Principalmente nos últimos 50, 100 anos, o mundo deu uma guinada de progresso que não conseguiu nos outros milênios passados. Eu sou da época
em que ainda não existiam nem computadores. Né? Quando surgiu, eu era adolescente, surgiu a primeira calculadora Cássio de mão, que é a calculadorazinha que a gente usa, aquilo que era uma coisa absurda de tecnologia, coisa de outro mundo. Né? Eu comprei, juntei dinheiro um mês para comprar uma. Era caro, muito caro, que é a calculadorazinha. Aí depois veio aqui os primeiros computadores de tela verde, né? Programação de dados, né, Arnoldo? A gente fazia. Meu primeiro curso técnico foi como programador. Nunca trabalhei nisso. Porque logo que eu formei já começou o Windows. Acabou com a profissão. Então, assim, é muita tecnologia, muito grande. Olha para você ver, eu lembro de 1995, se eu não me engano, foi em 95. Eu assisti no jornal o japonês lá com o telefone, divulgando o celular. Parecendo um tijolão. Primeiro celular, né, de bolso. Que é a coisa fenomenal. Hoje, todo mundo tem um celular. E antigamente servia só para ligar e falar. Hoje a sua vida está no celular. Olha o tanto que isso progrediu. Né? Então isso é progresso. Ele vem através do conhecimento. Mas o progresso das coisas, ele não, e da nossa inteligência, não está ligado à moral. Eu posso ser hiperprogresso em conhecimento, tecnologia e de moral baixa. Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, era o país com o maior progresso do mundo, mas com pouca moralidade. Jogou uma bomba, aliás, duas, né? Lá na Itália, Japão, Hiroshima e Nagasaki. Isso é comportamento de quem tem evolução? Não é. Né? Mas por que Deus permite? Porque isso traz evolução também. Fizeram a bomba com sentido bélico e através da energia nuclear, hoje nós temos aí N equipamentos médicos que usam energia nuclear para monitorar o nosso corpo. É ou não é? Quase tudo que nós usamos em casa hoje foi criado para a guerra. E depois adaptado para o nosso dia a dia. Forno micro-ondas. Foi criado para o espaço. Hoje a gente usa em casa. Então tem muita coisa que é progresso. Entendeu? Agora, evolução é quando o progresso também acontece na área da moral. Moralmente eu cresço. Moralmente eu sou caridoso, sou amoroso, eu perdoo, eu sou benevolente, né? Eu trato as pessoas com educação e respeito. Eu me coloco no meu limite, respeitando o limite do meu próximo. Eu me respeito. Eu procuro o meu bem. Aí eu estou também progredindo moralmente. E quando junta a moral com o conhecimento, acontece a evolução. Ninguém evolui só aprendendo moralmente e ninguém evolui só aprendendo com a ciência. A evolução ela tem que estar ligada nos dois. Eu acho que é Emmanuel que fala, o André Luiz, agora estou lembrando, que são duas asas. Uma asa é do progresso, da evolução, a outra, uma asa é da ciência, tecnologia e do progresso, outra área é da moral. Eu preciso das duas asas em equilíbrio para me voar. O Vicente até traz nos gráficos dele que moral é na horizontal, intelectual na vertical e o progresso é uma tangente. É a hipotenusa que corta ali obrigado. Que corta ali na diagonal. Essa é a evolução. Tá bom? Vamos ver essa aqui que chegou. O médium que começa atrai pessoas com o médium que
atrai pessoas com precisão de ajuda, que precisam de ajuda, se dá por qual motivo? O que fazer? O médium que começa, essa é a minha pergunta, quem fez? É isso mesmo? Olha, na verdade é o seguinte, toda vez que a gente começa, principalmente espíritas, as pessoas que começam a entrar na doutrina espírita e começam a entender a doutrina, e aos poucos aquilo vai mudando o nosso comportamento no dia a dia, com as pessoas, com o nosso lar, na rua, no trabalho, porque ela vai mudando. A gente não percebe, mas a gente muda o nosso trejeito. Eu mudei assim, totalmente diferente. O que eu sou hoje, não que eu seja bom, mas o que eu sou hoje em relação ao que eu era no passado, eu sou outra pessoa. Né? Hoje eu me sinto mais brando. Né? Isso atrai. As pessoas olham e falam assim, eu lembro que quando eu comecei na doutrina, vou dar um exemplo familiar para vocês. A minha mãe, muito engraçada, minha mãe é uma piada. Ela falava assim, lá vai, né, naquele negócio lá, e fazia assim com a mão tremendo. Eu falei, vou. E lá em casa todo mundo tinha formação católica. Eu comecei na doutrina com 20 para 21 anos. E todo mundo era católico. Católico, assim, só de falar, né? Porque na igreja ninguém ia. E eu comecei a frequentar, comecei a ler e tal. E minha mãe sempre brincando comigo, criticando, tal. Aí o que eu fiz? Eu comecei a deixar os meus livros na sala, para ver se chamava a atenção dela. Eu nunca chamei ninguém da minha família para frequentar. Aí, porque eu respeito o desejo de cada um. Aí, quando foi um dia, ela chegou perto de mim e falou assim, eu peguei aqueles livros seus e fui ler, que a trem até que é bom. Eu falei assim, mas por que você pegou para ler? Ela falou assim, do jeito que você mudou aqui dentro de casa, alguma coisa de bom tinha que ter nisso. Alguma coisa de bom tinha que ter nisso. E hoje ela é simpatizante, ela ainda não vem, não frequenta, mas hoje ela é mais espírita que outra. Ela não se diz espírita, mas ela é mais espírita. Meus irmãos também já têm uma simpatia muito grande pela doutrina, sem eu nunca ter chamado. Porque o nosso comportamento vai mudando. Eu senti, porque eu era muito solitário na minha adolescência, na minha juventude. Eu não tinha muitos amigos, eu era muito fechado. E eu senti que ao longo dos anos, eu tenho muito mais pessoas ao meu lado. Obrigado, Zé. Entendeu? Então é por isso, as pessoas sentem uma certa simpatia por nós, pelo nosso comportamento, pela nossa fala. Não que nós sejamos bons. E o que a gente tem que entender nisso, é que isso traz um compromisso muito grande para a nossa vida. Porque nós não podemos mais nos dar o direito de ter uma vida comum. Não podemos mais nos dar o direito de ter uma vida comum. Por quê? Porque aqui eu sou o Márcio, lá fora também sou. Aqui vocês me conhecem como o Márcio, que vem aqui na frente de vez em quando, falar algumas coisas, fazer um estudo. E se vocês me verem fazendo alguma coisa errada lá fora, vocês não vão julgar a pessoa falha, vocês vão julgar a casa. Vocês vão julgar a doutrina. Então, quando a gente se presta ao serviço de ser um trabalhador espírita, principalmente, a gente tem que entender que há necessidade de uma mudança lá fora. Né? A gente não pode fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Não pode. Você pode participar de festas, você pode sair com os amigos, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer o que todas fazem lá. Eu saio com meus amigos para os bares, e tem amigos meus aqui que não vai deixar eu mentir. Quando eu bebo muito, é uma cerveja. É o dia que eu bebo muito. Uma. E passo para água. Eu gosto do sabor da cerveja, do primeiro. Não vou mentir para vocês. Mas não me faz mal, porque eu não passo disso. Não gosto de bebida, não gosto de ficar tonto. Não me dou mais esse direito. Se eu vou num lugar que está muito cheio, eu fico quietinho no meu canto. Eu só saio da mesa para ir no banheiro, volto, conversando com meus amigos, vejo o tumulto ali, que a pá, pulo daqui.
Já não faz parte mais da minha vida. Estou falando de mim, e eu não sou perfeito, viu, gente? Eu morro de medo de falar essas coisas, vocês acham que eu estou querendo me exaltar. Não estou. Deus sabe o tanto que eu sou errado ainda. Tá? Mas quando você atrai pessoas para pedir ajuda, é porque eles percebem em você a possibilidade de ajuda. Os espíritos que te cercam, e se você tem uma mediunidade melhor, já começam a intuir aquela pessoa necessitada, porque sabe que a situação daquela pessoa, você é capaz, que com uma palavra talvez, direcioná-la. Por isso que vem. Mas tem que ter prudência. E entender que tratar é aqui, na casa espírita. A gente trata das pessoas é aqui. Lá fora a gente só aconselha. Aconselha, tá? Nós já acabou? Está acabando não, né? Ainda tem mais um minutinho. Essa aqui que chegou agora. Como controlar uma mediunidade psíquica? Estudando. Participando de reuniões, em grupo, com uma pessoa que já está há mais tempo, que vai te orientar, que vai te guiar, né? Entendendo os mecanismos da mediunidade, né? E sempre com o pensamento de que você é quem domina. Você é quem domina. Porque muita gente, quando tem uma mediunidade e não aceita ou não trata dela, quando a gente fala tratar, desenvolver, é buscar conhecimento, viu, gente? Porque quando tem muita gente que diz, tem que desenvolver a mediunidade. Acho que desenvolver é aumentar. Não é aumentar, desenvolver é conhecer. É desenvolver os mecanismos de controle dessa mediunidade. Tá? É isso que a gente faz. Para que você tenha realmente controle. Para você não dar passividade na rua, em casa. Tá? Passividade se dá numa reunião séria, onde tem um grupo reunido, que vai ali e tal, e você trabalha ali. Acabou dali, você vai embora, acabou. Você pode até continuar ouvindo, vendo, sentindo, mas você faz sempre põe na sua cabecinha, agora não. Tal dia, tal hora, eu vou estar na casa espírita, na minha reunião. Você vai lá e a gente bate um papo lá. Aqui não. Porque o domínio é nosso. Tá bom? Ó, a última pergunta da noite. Uma pessoa que desencarna pode reencarnar em um animal doméstico de estimação? Não. A doutrina é bem clara. Não há retrocesso. Nós já passamos pelo reino animal, todos nós. Já passamos pelo reino animal. E evoluímos até chegar na situação de hominais. Espíritos já com a posse do livre-arbítrio, né, com a posse total de sua consciência. Aí nós entramos no reino hominal. Do hominal agora, nós vamos ficar ainda muito tempo, pode ter certeza. E se merecermos no futuro, angelicais. Nós estamos trabalhando para um dia atingirmos a angelitude. À medida que nós vamos nos pacificando, nós vamos evoluindo para esse caminho. Para trás ninguém anda. A lei de Deus é tão boa que ela nunca nos deixa voltar. Eu nunca serei pior do que eu sou hoje. Nunca serei. Aí a gente pensa assim, mas tem pessoa tão ruim? Tem. Mas no passado ela era pior, pode acreditar. Era pior. Né? Ah, mas eu não faço isso. Oh, que bom. Hoje você não faz, mas pode ter certeza que já fez. Todos nós já matamos, já roubamos, já estrupamos, já degolamos, já pusemos gente na fogueira, bateu preguinho na mão de Jesus. Todos nós temos o nosso passado. E é por isso que a nossa vida é cheia de processos de reaprendizagem, para que a gente possa revivenciar os erros do passado e melhorar, para que a próxima vida, porque nós vamos voltar, seja mais branda, mais suave para nós. Lembrando que, como diz Divaldo Franco, né, a mentora lá da Federação Espírita do Paraná falou para o Divaldo Franco, não existe cristão sem o Calvário. Todos nós, quando nos propomos realmente ao tema da noite, né, o Cristo, a seguir Jesus, entenda que vai passar pelo processo do Calvário.
E esse é o processo da redenção final. Tá bom? Obrigado, boa noite.